Bem-vindos a mais um APJOF Info. Hoje será especial porque estamos aqui em comemorações, entre aspas, pelo mês da sensibilização da dor. 2020 também é o ano da prevenção da dor e connosco temos uma pessoa que já tem mais de 26 anos de experiência a lidar com a dor e a estudar a dor e estar em projetos de dor, a doutora Maria Teresa Flor de Lima, especialista em anestesiologia, medicina da dor, cuidados paliativos. Está em inúmeros projetos a nível nacional e europeu ligados à dor também. Faz parte da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores e entre outras instituições a nível nacional também e europeu. Bem-vinda, doutora, muito obrigada pela presença. Olá, boa tarde, muito obrigada eu pelo convite. O tema é complexo, porque dor em geral não se consegue falar numa hora, dor na fibromialgia, vamos ver o que é que eu consigo fazer. Portanto, eu restringi alguns aspectos só à fibromialgia, vamos ver adiante, e vou começar por agradecer, como já fiz, e os meus objetivos são atualizar alguns conceitos a nível nacional e internacional, divulgar orientações e combater alguns mitos. Como já disse, esta reunião também é no âmbito do Ano Global da Prevenção da Dor. Dividi a minha apresentação em 3 partes. Primeiro, as conquistas para a pessoa com dor crónica nos últimos anos, porque há várias importantes. A dor na atualidade, o que é que eu posso explicar sobre a dor em pouco tempo, e depois falar sobre a fibromialgia. Na primeira parte eu vou falar sobre as orientações internacionais. Em 2020 a Associação Internacional pelo Estudo da Dor, IASP, estabeleceu estratégias de prevenção da dor. Por um lado, a prevenção primária, que é para proteger contra o aparecimento da dor. Isto é alertar o público em geral, os profissionais de saúde em geral, como por exemplo a dor pós-operatória, dor nos doentes oncológicos, entre outras. Em segundo lugar, a prevenção secundária, que é impedir que a dor se torne crónica ou recorrente. Portanto, atuar precocemente de modo a evitar situações mais crónicas. Exato, que é o mais importante. É muito importante a prevenção, é porque mais vale prevenir que remediar. Exato, exato. Na prevenção terciária são propostas as tentativas de reduzir as consequências a longo prazo para as pessoas com dor. Qualquer destes aspectos são divulgados a nível mundial através de estudos científicos, de publicações, de revisões de literatura, e são traduzidas em várias línguas a nível de todo o mundo. Por outro lado, temos um documento que é a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, que foi elaborada em 2002 pela Associação Cívica Active Citizenship Network italiana, e que tem um imenso trabalho na área da dor a nível do Parlamento Europeu e a nível do próprio país. Nós colaboramos nesta carta, na medida em que a Associação de Doentes de Dor Crónica foi a primeira associação a divulgar em Portugal, fizemos a tradução e divulgámos num congresso que realizámos há 2 anos. A partir daqui já temos oficializado que todos os anos se comemora o Dia Europeu dos Direitos dos Doentes e que esta carta será divulgada e que é em 8 de maio, juntamente com outra associação da qual eu também colaboro, que é a AESEP, Associação Europeia da Saúde Epigenética e Preventiva. Acho que está um bom trabalho. Eu, por acaso, este ano também partilhei, porque acho que é uma informação bastante importante e que as pessoas têm que ter noção que existem estes direitos. É bom que as pessoas, porque hoje em dia, e vamos ver adiante, os doentes têm que estar no centro, têm que ser ouvidos, têm que trabalhar justamente com os profissionais e com as organizações, com os políticos. E aí nós estamos muito bem representados pela Pain Alliance Europe, que é uma umbrella, ou melhor, um conjunto de associações de cerca de já está atualizado, 44 associações de 19 países europeus.
Também a nossa associação é membro da Pain Alliance Europe e, portanto, nós estamos com estes temas. São importantes os direitos, porque eu tenho aqui, por exemplo, à minha frente, direito a medidas preventivas, é logo o primeiro, direito a acesso, portanto, a acessibilidade é muito importante, à informação, ao consentimento, à livre escolha, à segurança, etc. E nós temos que, o 11º deve-se evitar a dor e o sofrimento desnecessários. Portanto, esta Carta Europeia dos Direitos dos Doentes chama a atenção a todas as instituições, a todos os sistemas de saúde, a todos os profissionais na Europa, para realmente a dor estar no centro das atenções. Depois temos um outro trabalho que houve, que foi a Declaração de Montreal, em 2010, que juntou mais de 200 de profissionais. Também tive a honra de participar em representação da Direção Regional de Saúde dos Açores, e de onde saíram algumas declarações. Por exemplo, artigo 1º, o direito de todas as pessoas ter acesso ao tratamento da dor sem discriminação, o direito das pessoas com dor ao reconhecimento da sua dor e ao ser informado sobre como ela pode ser avaliada e controlada. Ou gerida, quer dizer que o próprio doente também deve saber, ou melhor, estar informado como deve gerir a sua dor. Artigo 3º, o direito de todas as pessoas com dor de ter acesso à avaliação e tratamento adequados da dor por profissionais de saúde adequadamente treinados. Aqui apela-se à formação e à educação dos profissionais de saúde. Temos um outro documento, que é de 2014, que é uma recomendação da Associação Internacional de Estudador, que levou 5 anos, portanto é um consenso internacional de especialistas sobre os tempos de espera dos doentes com dor para consultas, ou melhor, para serem tratados, na sequência das outras orientações anteriores. Então temos aqui um aspecto muito importante. A dor aguda deve ser tratada de imediato, por exemplo, a dor pós-operatória, a dor de um traumatismo, mais urgentes, dentro de uma semana, determinadas condições com risco de se tornarem crónicas e de terem complicações para o doente, como é dor nas crianças, dor do cancro, dor na doença terminal, etc. Sim. Poderá aceitar-se um mês para os casos semi-urgentes, que podem inclusivamente ter risco de alterações funcionais da pessoa e que já durem há mais de 6 meses e que sejam realmente incapacitantes. Um mês. Depois, 2 meses para a dor persistente de longo termo, sem grande significado na sua progressão. Ora, isto quer dizer que o máximo que nós temos de ter de lista de espera para um doente ser tratado e atendido por um profissional especializado são as 8 semanas. 8 semanas. Ora, 8 semanas quer dizer 2 meses. Já adiante vamos falar sobre isto, porque realmente, não só porque estamos no tempo da pandemia, mas também porque eu não sei se em Portugal estamos a cumprir... Se esta realidade, exato. Era o que eu ia perguntar. Bem, nós em Portugal estamos muito bem, temos um programa nacional que fez com que todos os hospitais tivessem uma consulta de dor ou uma equipa de dor multidisciplinar ou uma unidade de dor. Eu estou convencida que todos os hospitais têm. Agora, se funcionam, depois questiono. Pois é, exato. Temos agora a maior novidade, que é recente, que é a codificação da dor como uma doença. Foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde em 2019, vai ser integrada na classificação internacional ICD-11, que começará a ser aplicada no 1º de janeiro de 2022. Isto é uma grande conquista. Eu acompanhei estes últimos anos quantas pessoas a nível internacional, quantas reuniões, quantos estudos se fizeram para conseguirmos mostrar que a dor é uma doença. Isto é uma grande conquista, porque até aqui a dor não era considerada, não havia codificação.
E, portanto, foram definidos grupos, como a dor crónica primária, a dor relacionada com o cancro, que aqui pode ser a dor relacionada com o cancro, com os tratamentos, ou até inclusivamente a dor nos sobreviventes, a dor crónica pós-cirúrgica ou pós-traumática, a dor neuropática, a dor orofacial, isso falei a crónica, a dor crónica visceral e a dor musculoesquelética. Exato. Onde é que pensa que está a fibromialgia integrada? Eu sei que a fibromialgia está no IC11, acho que é com o código M72, é na musculoesquelética, dor musculoesquelética, com certeza. Já vamos ver. Já vamos ver, e eu ia fazer-lhe outra pergunta, mas então vou passar. E qual é a dor mais frequente destas todas? Pelo menos em Portugal e a nível mundial, mais ou menos em todas as... É a dor musculoesquelética. Na dor musculoesquelética nós temos doenças reumáticas, doenças do foro ortopédico. Sim, abrange muita coisa. Dor muscular, portanto, é a dor mais frequente, mais incapacitante e que mais problemas cria às pessoas. Agora, a fibromialgia, vamos ver. Fibromialgia está considerada na dor crónica primária. Ok. E vem logo em primeiro lugar, está aqui, no código MG3001, os síndromes de fibromialgia são uma dor crónica generalizada, porque depois também há dores primárias que são localizadas, como por exemplo cistites, o síndrome cólon irritável e outros tipos de dores. Aqui não cabiam todas e pronto, não era hoje o objetivo, mas isto vai fazer com que eu vos diga à frente um outro aspecto, é que a fibromialgia deslocou-se das doenças reumáticas para a medicina da dor. Ok. E isto é a novidade que eu talvez vos traga, porque isto é recente e porque isto é uma luta de muitos anos que eu tenho acompanhado e realmente apela-se depois à multidisciplinaridade, quer dizer, pode haver vários profissionais envolvidos no tratamento dos doentes com fibromialgia, mas a fibromialgia hoje é uma patologia do foro da medicina da dor. Por isso, eu fui verificar o vosso e-book e vocês pararam em 2017, porque também na altura não havia mais. Agora já está publicado isto, sugiro quando puderem fazer uma atualização ou esperar que realmente isto seja aplicado, porque é só em 2022. Na verdade é que esta é uma das maiores conquistas de todos os tempos em relação à dor. Pois, tenho que me atualizar. O que eu estava a falar era classificação, não estava no 11, mas sim no 10, no M79.7. Pois, é que nós ainda temos o 9 em alguns hospitais, em alguns sistemas informáticos, e a conquista foi passar do 10 para o 11, portanto isto foi aprovado no 11 e foram feitos muitos treinos a nível de hospitais, muitos trabalhos, de modo a conseguir demonstrar. Vou-vos dizer, porque havia dois grupos, os que aceitavam e os que não aceitavam, e realmente os profissionais e sobretudo a Associação Internacional de Estudadores fez um ótimo trabalho. Portanto, isto está assente, está publicado no site da IASP e pronto, e vamos atualizando, até agora devem começar a sair trabalhos sobre isto. Depois temos o impacto social. Logo isso dá alguma validação também, até para estudos e tudo mais, e até para termos legislativos, pode ajudar imenso. Em termos organizativos, em termos de apoio aos doentes, em termos de estudo das causas da fibromialgia, que ainda não se sabe o que é, e portanto vamos esperar e vamos ver, que realmente é para mim das coisas mais importantes. Depois, temos o impacto social da dor, temos a CIP e a Europa, que fez 10 anos, que é uma plataforma que está agregada à EFIC, que é a Federação Europeia das Associações de Dor, e à Pain Alliance Europe, que junta associações de doentes. Portanto, temos profissionais e doentes juntos numa mesma luta há 10 anos, a nível de Europa. E aqui em baixo consegue-se ver, pelo menos já houve 6 recomendações, e estas recomendações destinam-se não só aos profissionais, mas sobretudo aos políticos, às instituições europeias.
E, por exemplo, tem países que já evoluíram mais que outros, como por exemplo a Itália. A Itália fez, durante a presidência italiana, em 2014, fez uma lei em que é obrigatório tratar-se a dor. Nós em Portugal temos um plano, ora um plano não é obrigatório aplicar-se. Temos o programa, já se chamou várias coisas, plano estratégico, plano de luta, programa, mas Por acaso Itália pensei que seria algo obrigatório, como existe esse documento, pensei existe que o seria. documento, mas um plano, um programa, uma estratégia não é de aplicação obrigatória. Ok. Mas a Itália fez uma lei, a Lei 10 de não sei quantos de 2014, em que obriga a organização do tratamento da dor e dos cuidados paliativos. Portanto, foi também uma grande conquista a nível da Europa, serviu de modelo. Nós, a nível das plataformas nacionais que estão integradas dentro da plataforma europeia, temos, por exemplo, Malta, que no outro dia nos apresentou um trabalho que tem feito há 3 anos e já conseguiu ter o apoio do presidente do governo no sentido de dar seguimento às propostas da plataforma de Malta. Portanto, é muito importante as pessoas trabalharem em conjunto, profissionais e doentes, e esta questão das plataformas nacionais também é muito importante porque há especificidades a nível dos vários países e que espero bem que nós tenhamos futuro em termos de organização. Pronto, isto era a primeira parte, para se falarmos, nos atualizarmos, pode haver mais também é qualquer importante. coisa. Eu já aprendi uma coisa hoje. Tenho que me Estamos sempre a atualizar. aprender. E, portanto, eu fiz questão de integrar estas noções porque vamos a ver à frente que em relação à fibromialgia, por exemplo, pode modificar alguma coisa. Exato. Em relação agora à segunda parte, para falar de dor em geral, pois é um mundo. Claro. Há também uma novidade, que é uma nova definição de dor. Dor já não se define da mesma maneira. Depois vou falar ligeiramente sobre a avaliação, sobre o autocontrolo e sobre os tratamentos. A pessoa com dor crónica. Já em agosto de 2020 foi publicada uma nova definição, uma definição atualizada de dor. Pela primeira vez desde 1979, que nós ouvíamos sempre a mesma definição, a IASP introduziu uma definição revista, resultado de um processo de 2 anos de um consenso multinacional e multidisciplinar, com contribuição de todas as partes interessadas em potencial, incluindo pessoas com dor e os seus cuidadores. Portanto, quer dizer que os próprios doentes e os próprios cuidadores integraram este consenso. A definição e as notas anexadas pretendem transmitir melhor a complexidade da dor, de modo a uma melhor avaliação e tratamento das pessoas com dor. E, portanto, dor é uma experiência sensorial e emocional, aqui é talvez a novidade, desagradável, associada a ou semelhante àquela que é associada a um dano tecidular real ou potencial. E é ampliada pela adição de 6 notas principais e pela etimologia da palavra dor para um contexto muito valioso no suporte desta definição. Portanto, há determinadas condições que suportam esta definição e que vamos ver a seguir. A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dor e nocicepção são fenómenos diferentes. Não esquecer que nós falávamos muito que a dor é um fenómeno nocicetivo. A dor não pode ser inferida apenas a partir da atividade nos neurónios sensoriais, porque temos outras causas de dor. Temos, por exemplo, a fibromialgia, temos, por exemplo, a dor do AVC, temos das doenças degenerativas neurológicas. Portanto, a nocicepção não tem que estar sempre presente ou identificada quando se fala de dor. As pessoas aprendem o conceito de dor através das suas experiências de vida. Quer dizer, sabe que os fetos, antes do nascimento, à 23ª ou 4ª semana, já sentem dor. E depois da experiência de dor que se vai somando ao longo da vida, assim as pessoas vão referindo a sua dor de forma diferente. Portanto, interessa nós sabermos às vezes as experiências de dor de cada pessoa. O relato de uma pessoa, de uma experiência com dor, deve ser sempre respeitado.
Portanto, devemos acreditar nas pessoas. Embora a dor geralmente tenha um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. Também já sabemos isto. Portanto, esta definição é corroborada por estes conceitos. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar dor. A incapacidade de uma pessoa comunicar não nega a possibilidade dessa pessoa ter dor. Muitas vezes dizia-se, há anos atrás, as crianças não sentem dor, os doentes que não comunicam não têm dor, portanto, nós aqui temos uma definição num âmbito muito mais alargado e acho que é o que faz mais sentido e dizer que a dor é um processo mesmo muito individual e assim é que também tem que ser tratado, não é? Porque lá está, posso ter o mesmo diagnóstico que muitas pessoas, que é o caso, mas eu sinto de forma diferente e há que respeitar isso e ter de se tratar de uma forma mesmo muito individualizada. Portanto, a dor é isso que vem a seguir. A pessoa é importante no contexto de dor, pois esfera a sua dor de uma forma individual, deve ser acreditada e permite uma melhor avaliação e orientação. A dor tem um significativo impacto na vida das pessoas e das famílias e isso deve sempre ser considerado. A necessidade da multidisciplinaridade na avaliação e tratamento da dor. Portanto, isto são as consequências que, no fundo, são práticas e que nós já vínhamos a propor nos últimos tempos, há muito tempo, sobre a multidisciplinaridade. Portanto, nós temos uma pessoa com dor, nós queremos, o que é que se pergunta? Que tratamentos deve fazer? Que medicamentos deve usar? Exato. Mas nós temos que ir mais atrás, temos que ir ao diagnóstico. Temos que ter, por um lado, o diagnóstico da doença de base e temos que ter, por outro lado, o diagnóstico da dor, do tipo de dor. E temos que também ter a avaliação da pessoa, como acabámos de ver. O que é que nós pretendemos? Reduzir a dor o mais depressa possível, dentro de um calendário razoável, como já se falou. Exato. Portanto, nós necessitamos, além de avaliar a pessoa e a doença, temos que avaliar a dor. E dentro da dor temos características imensas que temos que avaliar. O tempo de duração, como é que se manifesta, o tipo de dor, o tipo de queixas, os fatores de agravamento, fatores de melhoria, etc. Que perturbações é que causa o doente, etc. Portanto, a dor tem que ser avaliada, a intensidade da dor, portanto, tem que ser avaliada. Depois temos que fazer um contrato com a pessoa, para nós chegarmos a um tratamento e a uma orientação. Aqui nós temos que informar, temos que fazer, além da avaliação, temos que informar, temos que explicar as opções que fazemos para aquela pessoa, temos que explicar os objetivos, as vantagens e as desvantagens de cada tratamento, temos que obter o seu consentimento, não é? Claro. Portanto, temos que ter uma comunicação clara e eficaz, estabelecer relação de confiança e monitorizar a evolução. Isto aqui já vos posso dizer que para a dor, as consultas por telemedicina, pelo menos nas primeiras consultas e enquanto um doente não estiver estabilizado, e considera-se que um doente estabilizado pode ser em 2 a 6 meses, portanto nós não podemos dizer que as consultas de dor crónica não podem ser presenciais e que podem ser por telemedicina. Quando um doente está estabilizado, controlado, conhece o seu médico, o médico conhece o seu doente, depois o contacto telefónico é importante e nós até algumas unidades de dor usamos muito os contactos telefónicos, mas temos que realmente passar por esta fase do controle e de informação, porque os doentes depois têm dúvidas, depois temos efeitos secundários dos medicamentos, temos que reduzir alguns medicamentos, portanto é muito importante. E às vezes só mesmo o olhar para as expressões da pessoa com dor, isso também ajuda. Eu não me esqueço de alguns doentes, eu acho que de vez em quando acho que acordo ou sonho a lembrar-me da cara dos doentes que mais me sensibilizaram ao longo da minha vida profissional. Podia aqui contar uma meia dúzia deles, porque é realmente gratificante tratar um doente com dor. Pronto, portanto, na pessoa com dor, nós temos que ter um plano terapêutico individual, fazer um tratamento multimodal, isto o que é? Usar várias técnicas, pode ser técnicas farmacológicas e não farmacológicas, pode ser vários tipos de medicamentos, várias vias de administração dos medicamentos,
portanto temos que adaptar àquela pessoa. Exato. Temos que ter equipas multidisciplinares, quer na avaliação, quer na orientação terapêutica. E temos que estimular, isto é um aspecto que não é novo, mas que hoje em dia temos que introduzir na nossa linguagem contra a dor, que é o self-management, o autocontrole. Eu fiz já uma comunicação em Espanha, que era o doente, como é que o próprio doente se pode ajudar a si próprio. E uma das maneiras é conhecendo-se a si, conhecendo a sua dor e trazendo a avaliação que ele próprio faz. Portanto, é muito interessante. Claro que há regras, há cursos, há competências que o próprio doente tem que adquirir, e eu penso que isto é um aspecto muito interessante a explorar. E aqui entra a psicologia nessa equipa multidisciplinar para poder ajudar nesse campo, acho eu. Sim, Acho que é fundamental. Porque quando um como é doente... fundamental para mim a fisioterapia, Sim. a terapia ocupacional, são áreas que nós não podemos deixar de ter connosco. Pronto, depois falar-vos de dor, agora da fisiologia da dor, como é que a gente faz isto? Vamos rapidamente fazer aqui uma revisão. Onde é que nós vamos percepcionar a dor? É no córtex cerebral. Temos aqui as vias ascendentes, quer dizer, há pequenos nervos que se juntam em nervos maiores, que se juntam em feixes, que sobem a espinal medula, que passam no tálamo e que vão ao córtex cerebral. E é aqui que se percebe a dor, a percepção da dor. Ora, para chegar aqui, nós temos que ter um estímulo doloroso. Quando é dor nociceptiva, por isso é que nós falamos em nociceptores, são as terminações mais finas, terminais de todos os nervos, que estão em todo o nosso corpo, em zonas com mais ou zonas com menos, mas temos nociceptores em todo o corpo, nas vísceras, por exemplo. E o que é que acontece? Este estímulo vai chegar ao córtex cerebral, fazendo ligação, e hoje em dia considera-se que o sistema nervoso central, incluindo a espinal medula, é uma rede. Portanto, temos as chamadas sinapses, quer dizer, a ligação entre as diversas células que vão transmitindo o estímulo até ao cérebro. Lembrar que aqui no tálamo, que é nesta zona, é o centro das emoções. E há muita conexão entre as vias da dor e as vias da emoção, nos centros da emoção. Portanto, nós temos aqui uma outra maneira de explicar porque é que é tão importante, como é que as emoções, como é que os fatores psicológicos influenciam tanto a dor. Depois, chegado ao cérebro, o que é que acontece? Há como que uma ordem intrínseca nossa, chamada modulação dos sinais da dor, que são as vias descendentes, quer dizer, nós temos células ligadas a outras células que formam novamente as vias descendentes, que funcionam de uma maneira diferente das vias ascendentes e que vão tentar compensar a dor. Portanto, por isso é que nós não temos mais dor do que aquela que sentimos, porque temos mecanismos internos para controlar a dor. Além das vias descendentes, nós temos os opioides endógenos, as chamadas endorfinas, que também variam de pessoa para pessoa, uns têm mais, outros têm menos, outros produzem mais ou menos, tem a ver com o stress, tem a ver com o sistema nervoso autónomo, etc. Portanto, e há ligações entre estas vias e as outras vias do sistema nervoso autónomo também. Portanto, o que é que acontece? Nós temos aqui dois núcleos que são muito importantes, que estão assinalados, e é de este equilíbrio entre o estímulo a chegar ao cérebro e nós intrinsecamente a controlar este estímulo, que temos mais ou menos de dor. Daí o tal chamado limiar da dor, por exemplo. E não esquecendo que há muita ligação entre os vários neurónios, quer ascendentes, quer descendentes, quer na horizontal, quer na vertical, a nível da espinal medula e a nível do cérebro. Portanto, já aqui nós temos uma coisa que nos vai interessar muito mais adiante, que é o controle, a modulação da dor pelas vias descendentes. Portanto, o mecanismo sempre foi assim que se classificou a dor, nociceptiva e neuropática. Já vimos a nociceptiva, que é por estimulação dos nociceptores. A neuropática, quando há uma lesão do sistema nervoso central ou periférico. Portanto, quando há uma amputação, quando há uma doença degenerativa, quando há um acidente vascular cerebral,
nós podemos ter dor neuropática ou central ou periférica. As doenças são várias que dão origem a este tipo de dor. Depois, uma pergunta que é chamada pergunta sem resposta. A fibromialgia será dor neuropática ou nociceptiva? Eu não respondo. Depois Mas temos... não sei. Eu também não sei. Já vamos ver se chegamos a alguma conclusão. Também não era esse o objetivo hoje, mas lembrei-me agora que nós temos dificuldade e pelos mecanismos nós vamos ter dificuldade em explicar que tipo de dor é a dor de fibromialgia. Já vimos que é primária. Quando é primária, tudo o que se chama primária, a princípio, até nem se conhece as causas. É nervoso. E uma delas é esta sensibilização. A sensibilização o que é? São alterações na transmissão dos neurotransmissores entre as células, a criação de novos receptores e, no fundo, é uma hiperatividade das células em que se libertam imensas substâncias. E é quando há uma sensibilização central que nós temos a dor crónica. Portanto, nós queremos impedir a dor crónica, não é? Vamos Exato. aqui abaixo. Vamos aqui. Na nocicepção, portanto, na dor periférica, a nível dos nociceptores, nós usamos determinadas técnicas, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, medidas não farmacológicas, o frio, o repouso, etc. Depois, como o estímulo é conduzido através da espinal medula ou através de nervos, nós podemos interromper a condução da nocicepção com os anestésicos locais. São as nossas técnicas anestésicas. Lembro-me que os anestesiologistas gostam muito de colocar anestésicos locais onde há nervos, em todo o lado. Adoramos puncionar os doentes, picar os doentes, deixar lá catéteres e pôr lá anestésicos locais. É uma maneira de interromper a passagem da dor para o cérebro. Portanto, não temos dor. Portanto, isto é uma medida preventiva, só ao mesmo tempo previne a dor crónica e previne, sobretudo, o mecanismo que leva a ela, que é a sensibilização central. Se nós não conseguimos fazer destas medidas preventivas, nós o que é que vamos ter? Vamos já ter, então, dor a nível do cérebro, vamos ter a tal percepção da dor, e nós aqui já temos que usar, já temos alterações a nível das células, temos novos receptores, como os NMDA, temos alterações outras, e nós aqui já temos que usar opioides, medidas psicológicas, já temos a doente com uma cronificação da dor. Exato. Portanto, o que é que sempre já dissemos que é melhor prevenir que remediar? Prevenir na primeira fase, poderemos impedir que a dor se transforme crónica ou seja mais grave. Portanto, quanto mais cedo, mais precocemente e mais efetivamente nós conseguirmos evitar a dor, melhor. Temos outra vez aqui uma coisa. Tá? Está a ver? Sim, sim. Portanto, como é que nós tratamos a dor? Temos que saber o mecanismo e podemos tratar a dor ou nociceptiva, ou neuropática ou mista, e nós temos poucos medicamentos. Eu costumo dizer que as nossas armas medicamentosas são poucas. Temos o paracetamol, os AINES e eventualmente opioides na dor nociceptiva. Na dor neuropática são usados mais os antidepressivos, anticonvulsivantes. Temos depois duas substâncias que se usam tópicas para a dor neuropática periférica e podemos usar opioides. Portanto, o que é que acontece? Nós não temos muitas substâncias e muitas vezes temos que as associar. Exato. Uma coisa que eu noto é que muitos doentes reclamam, porque vão ao médico e tal, eu não tenho nenhuma depressão, mas estou-me a encharcar com antidepressivos e anticonvulsionantes para quê? Não quero tomar nada disso e eu não tenho nada desses problemas. Ainda há aqui um estigma muito grande, ou uma falta de informação da população em geral do porquê que os antidepressivos e anticonvulsionantes são utilizados para o tratamento da dor. Isso não implica que a pessoa tenha alguma doença mental. Sim, vamos ver. Eu ia dizer mais à frente, mas vou já então voltar atrás. As vias descendentes, que são as tais vias de controle, que nós temos, aquele mecanismo de modulação da dor, são mediadas por serotonina e noradrenalina. E acontece que os antidepressivos inibem a recaptação, portanto aumentam a quantidade de serotonina nas sinapses e de dopamina e de outras substâncias, portanto são usados mais para a dor neuropática
e são usados para nós melhorarmos o nosso mecanismo de controle da dor e são eficazes em muitos tipos de dor. Agora, muitas vezes são chamados adjuvantes porque se associam, por exemplo, com os opioides. Por isso eu lhe perguntava, vamos ver se chegamos a alguma conclusão, a fibromialgia é dor neuropática ou é nociceptiva? Eu não sei, eu vou dizer, isto é uma pergunta sem resposta, mas a verdade é que se usam antidepressivos, não só para a fibromialgia, como por exemplo para vários tipos de dor neuropática, e os anticonvulsivantes, dependendo dos sintomas e do tipo de patologia. Mas também se vai aqui para o paracetamol e afins. Lá está, é um misto. Os afins não servem para a fibromialgia. Por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides não têm qualquer indicação. Não, pelo mecanismo, não é mecanismo de inflamação, atua a nível periférico e se as pessoas andam meses e anos a fazer dor, às vezes mais que um anti-inflamatório, e continuam com dor. Portanto, não tem indicação para, no caso da fibromialgia, por exemplo, porque é esse o tema nosso de hoje, mas não deve ser. E tem isto aqui em geral, esta parte agora é dor em geral. Sim. Portanto, para vos dizer que nós associamos muitas vezes medicamentos, quando nós temos os dois componentes, quando identificamos bem o mecanismo da dor e podemos associar, portanto, os fármacos, porque não temos muitos, temos só estes. Exato. Depois, tratamos a dor pela intensidade. Ora, a dor classifica-se em ligeira, moderada, intensa ou máxima. Uma dor ligeira os doentes toleram, que é uma dor mais ou menos a nível 3 da escala numérica. Portanto, estas são as escalas de avaliação da dor. Agora, a dor moderada ou intensa e máxima temos a obrigação de tratar. E mesmo os próprios doentes dizem, nós, quando a dor está a 2, 3, eu sinto-me bem, não precisa de reforçar o tratamento. Portanto, dor ligeira, podemos reduzir às vezes a medicação, o doente não necessita de aumentar, e a dor moderada a intensa requer realmente mais atenção, consulta urgente e tratamento eficaz. É considerada a nível de Associação Internacional, a nível da Associação Americana de Dor, uma bandeira vermelha. Sempre que uma dor 5, a partir de 5, é uma bandeira vermelha, quer dizer, um profissional que detecte uma dor 5 tem a obrigação de tratar aquela dor, ou chamar quem trate, que é o caso dos enfermeiros chamam o médico, no caso de não terem à mão o tratamento já prescrito. Bandeira vermelha, e eu lembro que na América há muitas vezes processos judiciais contra os profissionais de saúde quando o doente tem consequências. E se for demonstrado que um doente tem uma dor e que teve consequências por causa dessa dor, pois poderá haver inclusivamente processos judiciais. Portanto, é muito importante nós fazermos uma avaliação pelas escalas. É preciso que o doente perceba que isto não é rigoroso, muitas vezes é difícil nós dizermos entre o 5 e o 6 que diferença é que há, mas tem efeitos comparativos. Quer dizer, se eu tenho uma dor muito intensa que não me deixa dormir, e se eu faço um tratamento, e se eu passo a dormir, por exemplo, se eu acho que a dor é mais fraca, que me deixa fazer mais coisas que eu não fazia, portanto, significa que eu estou a comparar na escala numérica, sobretudo. E aquela, não sei, às vezes fala-se muito de diários da dor, por exemplo, todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, não sei, depende da pessoa, avaliar a sua escala de dor para ver se existe algum padrão de algo, não sei, pode ser de nós em é Portugal benéfico. Não temos muito hábito, sabemos disso, temos os modelos, mas eu tenho um caso que lhe vou contar, que é um doente que era alemão, que vivia cá e que tinha uma dor pós-traumática, pós-guerra, uma coisa, pronto, associada à depressão e uma dor complexa. E foi à Alemanha. Eu pensei que tinha mudado de residência, porque a esposa dele falava português, mas ele não falava. Falei com a esposa, mudou de residência. Fiquei contente, porque realmente era um doente muito difícil. Disse, olha, foi para a Alemanha, lá tem se calhar outras condições, outras técnicas que eu não tenha para fazer. E então esteve internado numa clínica durante 2 meses,
E depois, quando regressou, a esposa fez o favor de me mostrar o processo que ele trazia. E eu começo a ver, a medicação era a mesma. O mesmo antidepressivo, o mesmo analgésico, claro, e avalia variando as doses. E disse, mas então qual foi a diferença fundamental que encontrou na melhoria da dor? Porque eu estou a ver os mesmos medicamentos. E ela referiu, foi o diário da dor. Foi ele concentrar-se em perceber quando é que estava melhor, quando é que não estava, e registar. Portanto, trazia um diário de dor. É bom, pelo menos em determinadas fases da doença ou da dor, a pessoa conhecer a dor. Eu penso que aí a pessoa entende-se com a dor. E é importante. E, por exemplo, este caso fez-me pensar, porque nós não estamos habituados nas nossas consultas, até não temos tempo muitas vezes para estar a ensinar o doente. Depois nós temos doentes idosos, em que não conseguimos usar a escala numérica, usamos a escala qualitativa, é esta de ligeira, moderada e intensa. E pronto, e não estamos habituados. Eu creio que não há muitas unidades em Portugal que façam os diários. Agora, em casos particulares, e quando as pessoas forem capazes, e até por sua iniciativa, que percebam, que saibam fazer, é importante. Porque percebem o momento do dia em que têm mais dor. Quais são as atividades que lhe desencadeiam mais dor. Isso é importante depois para o tratamento, porque às vezes há doentes que têm mais dor de manhã, outros têm mais dor à tarde, outros têm à noite, outros quando se levantam. E depois a dor quando se levantam tem uma explicação. É que os doentes muitas vezes não tomam os medicamentos adequadamente em termos de horário e, portanto, de manhã têm sempre dor. Dormem porque tomam ansiolíticos, mas depois de manhã acordam têm dor, porque não tomaram medicação da noite, o analgésico à noite. Depois a seguir podemos falar nisso. Ok, está bem. Pela intensidade, foi nos anos 90 a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a escala analgésica, em que se o doente tem uma dor menos intensa, depois fazem-se medicamentos menos potentes ou de ação periférica. Se o doente tem uma dor mais intensa, vamos aumentando e modificando a terapêutica. Claro que há doentes que não suportam ficar 3 ou 4 semanas com a sua dor intensa à espera de mudar de medicação. Claro. Há regras para aplicar esta escada analgésica, mas, sobretudo, há um conceito que é do ascensor ou do elevador. Isto que é? Quando um doente tem uma dor muito intensa, por isso nós, mesmo até por uma dor de traumatismo, que é uma dor nociceptiva, nós podemos usar opioides que são do terceiro patamar da escada. O quarto degrau refere-se a técnicas invasivas, portanto, isto foi uma orientação que, apesar de tudo, ainda se mantém, que eu saiba não está anulada, mas depois tem que saber-se avaliar o doente e usar realmente esta escala. Quais os fármacos já temos? Os não opioides, os opioides minor e os opioides major. Não vou conseguir durante muito tempo, neste curto tempo, falar deles todos. Por exemplo, o paracetamol é muito usado na dor menos intensa, vá lá, na dor ligeira. Os anti-inflamatórios só em casos especiais e quando há inflamação. Muitas vezes por determinados períodos, mas nunca anos seguidos, como a gente vê. Os opioides minor temos o tramadol. O tramadol é um medicamento que, quando apareceu, era muito interessante. Foi assim a melhor coisa que apareceu, porque tem uma ação de opioide e de atuação nas vias descendentes, atua na recaptação da serotonina. Portanto, é um fármaco muito interessante para alguns casos e, por exemplo, para a fibromialgia também. Quando apareceu a mistura, a combinação do paracetamol com tramadol, então foi logo o medicamento indicado para a fibromialgia. Sim, foi assim a maneira de lançar o fármaco, mas depois não é nada, não há nenhum medicamento que seja o melhor do mundo. Tem que ser caso a caso e pronto. Depois temos os opioides da família da morfina, que a morfina é o modelo para os outros todos que se usam hoje em dia. Temos então os adjuvantes antidepressivos, e os anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, carbamazepina e oxcarbazepina, e depois temos outros tópicos, e corticosteroides, benzodiazepinas, etc.
Portanto, não temos muitos fármacos. A combinação deles é fundamental, mas, sobretudo, é fundamental conhecer o mecanismo da dor e saber qual é que nós devemos escolher. Regras de ouro: tratamento precoce e eficaz, e conhecer os fármacos. Conhecer a semivida, o tempo em que eles levam efeito, a metabolização, a eliminação, as interações entre eles, as formas de administrar. Porquê? Eu vou aqui já fazer um parênteses. Se nós temos um fármaco que é feito para atuar durante 12 horas, nós temos que tomar 2 vezes ao dia. Se temos um fármaco que faz efeito para 24 horas, basta tomar uma vez ao dia. Mas se tivermos um fármaco que faz efeito 6 horas, são 4 vezes ao dia. O que é que acontece muitas vezes aos doentes? Não tomam como os médicos prescrevem. E não tomam, porquê? Porque só tomo quando tem dor, porque houve um médico de família que me disse para tomar só quando tem dor, SOS, e não é assim. Porque há uma regra de ouro que vem a seguir, que é de que nós temos que fazer terapêutica contínua para a dor e não fazer só quando se tem a dor. Porquê? Quando se tem a dor, ela já está ali há muito tempo, esteve a crescer, ela estava primeiro moderada e depois está muito intensa. Ora, aí é que se toma um medicamento, até que o medicamento faça efeito, vem mais. Diz-se que é de 2 a 4 horas para se tratar este tipo de dor. Ao passo que se eu não deixar aparecer a dor e fizer a terapêutica correta, com o horário correto, adaptado àquele fármaco, eu nunca chego a ter esta dor muito intensa. Portanto, o tratamento tem que ser orientado e o doente tem que perceber isto. Muitas vezes fazem experiências. Eu tinha doentes que era engraçado, sabe? Eu experimentei. Portanto, fazem experiências e por isso eu dizia, se o doente à noite não tem dor, mas não toma a medicação do medicamento que é de 12 em 12 horas, quando acordar tem uma dor igual à que sempre teve muito intensa. Exato. Porque sim, não teve tem que se cumprir, claro. Portanto, é um ciclo, a dor aparece e aumenta. Depois temos aqui assim, saber as outras comorbilidades do doente, saber reavaliar. Portanto, um doente nos primeiros tempos em que nós estamos a controlar a dor, temos que reavaliar várias vezes, como já disse, até por consultas telefónicas, ou por mais consultas, até semanais, de modo a conseguirmos usar o fármaco indicado e a dose indicada. Não esquecer as técnicas não farmacológicas e o autocontrole. Portanto, analgesia com horário contínua, com terapêutica SOS quando a dor aumenta, de preferência com o mesmo fármaco, usar ou não adjuvantes, usar sempre técnicas não farmacológicas. Regras de dor também para a analgesia contínua, há vários fármacos, até aos transdérmicos, que fazem efeitos durante 72 horas, 48 horas. Temos os fármacos de libertação prolongada de 24 horas ou de 12 em 12 horas e, portanto, é isso que nós temos que usar. Chegamos à terceira parte, fibromialgia, orientações da DGS e testemunhos. Foi assim que eu organizei isto. Ora, a fibromialgia, já toda a gente lê isto e sabe, está escrito em todo o lado, que 2% da população adulta, mais as mulheres, sofre desta doença, entre 20 e 50 anos, é uma doença, está codificada na dor, porque aqui assim, estas normas de orientação clínica da DGS só em 2015 é que dizem que é uma doença. 2016 conhece oficialmente a doença. Portanto, embora antes já se falasse na reumatologia e já houvesse possibilidade de haver ausências ao trabalho pela dor, só aqui assim é que é reconhecido como doença. Pronto, isso depois em 2017... as normas de diagnóstico para haver orientação também para isso, porque pronto, também não havia, São interessantes. Pronto, mas aqui vem então a minha novidade, é que a dor vai passada, deixa de ser, ou já devia ter deixado de ser, ou já deixou de ser, para muitos doentes, da reumatologia para a medicina da dor. No entanto, eu vou pôr aqui um ponto, que é, o reumatologia é sempre necessário. Porquê? Porque há doenças reumáticas que se confundem com a fibromialgia. E numa primeira fase, o diagnóstico é de exclusão. Exato. Portanto, tem que passar pela reumatologia, tem que excluir determinadas doenças,
E depois é que ficará com o diagnóstico, portanto, um diagnóstico de exclusão. Portanto, não podemos excluir o reumatologista das equipas multidisciplinares para estudar a fibromialgia. Tá? Percebeu? Está entendido? Sim, sim. Ótimo. Então, vamos já à frente. Agora vou aqui falar, vocês conhecem bem estas circulares, a de 2005, onde a fibromialgia estava incluída no Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas. Uhum. Diz aqui em 2005 que é uma doença reumática. Exato. Hoje em dia diz-se que não é. Dores generalizadas e muitos outros sintomas também estão especificados. Estabelecem-se fatores de risco, como o sexo feminino, a idade, entre os 40 e os 60 anos, o baixo rendimento económico, o baixo nível educacional e outras situações da vida das pessoas, e as características da personalidade. É muito importante, portanto, avaliar-se e ter isto em atenção. Portanto, muitas vezes são pessoas muito dedicadas, com uma atividade excessiva, perfeccionismo compulsivo, com uma incapacidade de se relaxar, desfrutar da vida, de ter uma vida mais tranquila, mais calma, sem stress. Muitas vezes são pessoas que não acham que não têm conflitos emocionais nem interpessoais, mas têm-nos, só que não os reconhecem. Com a incapacidade de lidar com situações de stress e hostis, a necessidade de carinho. Portanto, são pessoas que, através das características da personalidade, muitas vezes leva ao diagnóstico, podem caminhar para o diagnóstico de fibromialgia. Também há sinais de alerta, que eu não vou agora aqui, história familiar da doença, haver dores previamente, traumatismos vertebrais, incapacidade de lidar com adversidades, histórias de depressão e ansiedade, alterações de sono, disfunções emocionais, dores relacionadas com a profissão, portanto, muitas vezes até a falta de ergonomia nos movimentos e no trabalho. Entretanto, dizer que fundamentalmente as pessoas que não sabem lidar com o stress, e daí que a história da depressão muitas vezes se associa. Houve updates, portanto, atualizações sobre fibromialgia em 2010 na Associação Internacional de Estudador, e já as tinha havido em 2008, portanto, eu penso que aqui esta norma de 2017 poderia ter sido um pouco mais desenvolvida e mais atualizada. No entanto, a norma de 2017 é importante, sobretudo porque traz escalas e instrumentos para avaliação da dor e dos sintomas. É muito importante isto, porque não vi isto referido nas atualizações internacionais, com certeza porque já faziam, porque aquele diagnóstico por pontos, penso que está um pouquinho ultrapassado e tendo as escalas será muito melhor, porque tem a escala do impacto da fibromialgia na vida da pessoa. Tem que estar os sintomas presentes há pelo menos 3 meses, aqui é a definição da dor crónica, e a pessoa não ter outra doença que justifique a dor. Portanto, como eu dizia, é um diagnóstico de exclusão. Agora, quero fazer também outros parênteses, que é, nós temos pessoas de 40 a 60 anos. O que é que acontece muitas vezes? Estas pessoas têm outras doenças. Têm artroses, têm doenças dos ossos, têm osteoporose, tiveram fraturas, tiveram traumatismos e podem ter associada à dor generalizada muscular da fibromialgia outro tipo de dor. E claro, nós muitas vezes aqui temos que recorrer realmente a outro tipo de fármacos. Por exemplo, aos opioides. Pelo menos por períodos em que a dor é mais intensa. E temos que associar sempre aos antidepressivos e aos antiepiléticos, nestes casos, pelo menos o tramadol. As pessoas não podem ser tão... O tramadol não faz mal, deve saber-se controlar os sintomas adversos, e, portanto, são pessoas que podem ter outra doença associada, e, portanto, controlar a medicação. Os sintomas... E os 2 instrumentos que esta circular da DGS propõe. Tem que haver um diagnóstico diferencial com análises, portanto aqui para nós escolhermos as tais doenças reumáticas, que se podem confundir, e o questionário de impacto da fibromialgia, que já está, já uma versão portuguesa, e eu, por exemplo, aprendi isto hoje,
não é? Estamos todos a aprender. Claro. Agora, temos que, a Associação Internacional do Estudador, quando fez estas atualizações, ainda nos fala dos pontos dolorosos, só que tem que saber pesquisar os pontos, o sítio deles, e com pressão, não é fazer festinhas, pôr ali o dedo e diagnosticar um ponto doloroso. Sim, Porque às vezes as pessoas não estão sensíveis, não se pode tocar na pele, não é? Temos que ter aqui uma pressão de 4 quilos, pode ser medida com manómetro ou não. Nós aprendemos depois a fazer a pressão com os dedos, porque há outras doenças em que nós temos que pesquisar o ponto doloroso. E, portanto, tem que ser realmente uma determinada pressão para pesquisar os pontos dolorosos. Por outro lado, já entrando na fisiopatologia da fibromialgia, já aqui em 2008 se falava de disfunções neuroendócrinas, dos neurotransmissores e neurosensitivas e de fatores de desencadeamento, os trigger events. Portanto, o que é que acontece? Já aqui nós temos que pensar que não estamos perante uma doença reumática, estamos perante uma doença em que há outras alterações e que vai levar àqueles sintomas. Em relação ao tratamento, pois já temos vindo a falar, temos aqui uma proposta de acordo com as evidências e realmente os antidepressivos e os antiepiléticos são de primeira linha e depois de acordo com o doente, por exemplo, o tramadol, o mesmo outro tipo de opioide, se for preciso, em períodos curtos e em baixas doses poderão ter que ser usados. A ciclobenzaprina tem alguns efeitos secundários e eu não vi grande entusiasmo em associar-se a este medicamento. Portanto, a abordagem terapêutica da fibromialgia requer uma avaliação da dor, da funcionalidade, um controle psicossocial e das comorbilidades associadas. Relativamente à terapêutica farmacológica, existe forte evidência para a utilização de antidepressivos, de pregabalina e de tramadol para o controle da dor. Em relação à terapêutica não farmacológica, existe evidência moderada para a prática de exercício físico, aeróbico e em hidroterapia. Vamos ver, também vi algumas referências de que o exercício físico aeróbico não estaria tão indicado. A hidroterapia talvez mais, as caminhadas e depois as técnicas de relaxamento, as práticas de técnicas de relaxamento. Conclusões. Múltiplos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos demonstraram a eficácia no tratamento da dor e dos sintomas associados. Na ausência de um tratamento que atue em todos os sintomas, pois é impossível, um tratamento otimizado irá requerer uma abordagem multidisciplinar, individualizada e multimodal, como eu tinha dito há bocado. Ora, testemunhos. A fibromialgia é uma doença incurável, diz o reumatologista António Pereira da Silva, e é seguramente controlável. Estou de acordo. Temos o presidente da MIA, o Ricardo Fonseca, a dizer que é uma doença invisível, mas real para todos os que vivem com ela. Eu, como não tenho doentes que apresentassem testemunhos, fui à procura, estes estão disponíveis na net, e são aqueles que mais me sensibilizaram. Depois o Ricardo Fonseca também fala muito sobre o não se ligar à dor, mas seguir adiante apesar de a sentir. Portanto, expressa e enaltece a plenitude do ser e do viver. É muito importante realmente a pessoa não se focar na dor, saber lidar com a dor. Exato, e concordo perfeitamente. Acho que é assim mesmo que deve ser. Claro que tem que se aprender a gerir e tal, mas é importante não nos esquecermos que somos o eu primeiro e não a dor. Exatamente, e não ligar só à dor, ligar também ao eu, é muito importante. Exato. Depois temos aqui que o diagnóstico precoce ainda não chega a todos, não sei se conhece a Joana Vicente, que refere que só tinha exames normais e levou anos a ter o diagnóstico de fibromialgia. Também diz que teve-se adaptar no seu dia-a-dia à nova condição, aceitar, e que a proposta para os doentes com fibromialgia, além dos medicamentos que existem, que se adaptam a cada doente, como já disse, há que fazer algumas mudanças no estilo de vida,
aliado ao exercício físico, à alimentação e a tratamento adaptado ao doente. Portanto, é muito importante, por exemplo, perder peso, determinados alimentos que ajudem a controlar a inflamação, regular o sono, portanto, são aspectos fundamentais e que os doentes dizem. Temos aqui um senhor que nos diz que há 15 anos anda a investigar, com uma série de alterações, mas que encontrou uma janela aberta que permita minorar o padecimento cotidiano. Portanto, a fibromialgia realmente dá uma difícil qualidade de vida se a pessoa tiver todos os dias com dor e sofrimento. Sim. Depois, a fibromialgia pode ser desencadeada pelo excesso de trabalho, já tínhamos visto. Pode-se fazer as coisas, mas de uma forma mais lenta. Portanto, acho este testemunho muito interessante, em que a pessoa adapta àquilo que é capaz de fazer. É isso, é mesmo uma questão de adaptação. E reaprender muita coisa. Reaprender, portanto, aceitar, reaprender, e é importante. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, a Joana? Acho que estes testemunhos... Não, acho que é isso, são transparentes, é mesmo essa a realidade de que se vive no dia-a-dia. Em tempo de pandemia nós não podemos deixar de falar, não é? Uhum. Porquê? Porque a competência de medicina da dor da Ordem dos Médicos mandam instruções para separar as consultas de dor. Primeiras consultas adiáveis, até oportuno, não sei, então continuamos a não saber quando. As consultas subsequentes poderão ser feitas por telefone, tratamentos adiados, portanto, ficam como prioridades os oncológicos, os doentes em fim de vida e alguns casos urgentes, preciso que os doentes vão ao serviço de urgência. Os tratamentos também adiados, portanto, isto em tempo de pandemia. Como é que estará a lista de espera nos nossos hospitais? Como é que está o sofrimento dos nossos doentes? O Colégio da Competência de Medicina Paliativa também deixou de fazer consultas, porque nós temos aqui na medicina paliativa doentes com cancro, mas temos outros tipos de doentes, com doenças progressivas não oncológicas e que também se acompanham de dor. E, sobretudo, no fim de vida, nós sabemos que no fim de vida, ou um ano antes do fim de vida, que a dor é muito prevalente. Portanto, quando foram canceladas as visitas aos doentes internados, e fica em consultadoria, consultas telefónicas e visitas domiciliárias, apoio a famílias e apoio no luto. Portanto, temos alguma dificuldade em imaginar o que se passa com os doentes com dor. Testemunhos dos doentes com dor crónica em isolamento. Foi um outro webinar que nós fizemos com a outra associação de doentes, a Força 3P, em que vinham estes testemunhos, estas perguntas. Sinto-me abandonada nesta fase, porque fiquei sem consultas. Como posso gerir a minha dor se estou fechada em casa? A quarentena está a provocar-me stress, o que aumenta a minha dor. Sinto-me a pior em todos os sentidos, isto é normal. O meu sono está alterado, será da dor ou será por causa da situação em si? Tenho medicação SOS para tomar, mas estou a evitar, faço bem ou mal? Que género de exercícios poderia fazer para relaxar e movimentar o corpo? Conselhos me pode dar para ultrapassar esta fase? Ora, isto é complexo, foi realmente um webinar sobre a dor no tempo de Covid, mas realmente as pessoas podem fazer tratamentos SOS, se calhar podem reforçá-los, no caso de terem mais dor, não devem deixar de fazer exercício físico e de fazer relaxamento, e depois, como vocês vão ver adiante, a saúde mental é muito importante, terem atenção. O Serviço Nacional de Saúde houve um estudo onde a preocupação grande com a saúde mental, em que a ansiedade e a depressão parece que aumentaram e que agravaram muito. Depois, fala-se que será uma nova pandemia, entre aspas, que é a saúde mental. A consequência que isto terá para a saúde mental vai ser bastante complicado nos próximos tempos, acredito. Eu penso que em termos de dor ainda há um outro aspecto que a mim me preocupa muito, que é as sequelas. Aquilo que se ouve dizer, que ainda não há estudos suficientes, as sequelas a nível do sistema neurológico. Nós sabemos que as doenças degenerativas, que sempre que há lesão do sistema nervoso, há dor, vamos pensar que, se calhar faz-nos pensar
que poderemos vir a ter um aumento da prevalência de dor em determinadas doenças quando nós passarmos esta crise, mas não sabemos quando passa. Em relação ao exercício físico, pois nos saudáveis devem-se fazer 30 minutos diários de atividade física, de intensidade pelo menos moderada. Ora, eu não acredito que as pessoas que estão em casa façam nem sequer aquilo que deviam fazer no caso de doença, mas isto é uma proposta da Organização Mundial de Saúde. Mensagens da IASP na prevenção, que isto interessa ficar, que o envolvimento ativo nos seus próprios cuidados de saúde, o próprio doente, ajuda a controlar a dor. É verdade que é necessária mais investigação, mais saber os mecanismos preventivos, fatores de risco, as diferentes abordagens terapêuticas preventivas, evitar a dor, mas é preciso transformar este conhecimento num alívio da dor em todo o mundo. Portanto, isto é o objetivo do nosso ano, foi aquilo que nós começámos, no ano da prevenção. Fizemos há tempos também um seminário em que o título era Dor Crónica tornar visível o invisível. Foi muito interessante, porque foi feito para a Universidade Sénior, foi uma proposta, o cartaz não fui eu que fiz, e então apresentam-nos uma máscara, e nós começámos por isto. Porque é que a dor é uma máscara? A dor é uma máscara por variedíssimas razões. Porque é invisível, porque é subjetiva, porque é uma percepção, porque há imensos mitos e há estigmas. Só isto já chega. Mas nós temos só isto diz muita coisa. Temos consequências gravíssimas. Depois o doente não tem respostas adequadas, deixa de acreditar no sistema. As influências da própria pessoa e do seu comportamento na sua dor, do seu contexto, do meio da família. Por outro lado, não há cura. Se nós estamos a falar de uma doença crónica, uma dor crónica, não temos cura. Temos controle, que pode ser difícil em algumas situações, de casos mais difíceis. A verdade é que não vamos desanimar, vamos tirar a máscara e vamos todos manifestar a dor. Portanto, os doentes devem ser ouvidos, devem manifestar aquilo que sentem, e temos um grande caminho a percorrer ainda para retirar a máscara. Depois usaram-se imensos slogans: tornar visível o invisível, não sofrer em silêncio, estamos perante uma epidemia silenciosa, queixe-se ao seu médico, mas depois o médico não quer saber da dor, diz: você não tem nada de dor, tem outras coisas quaisquer, juntos fazemos melhor. E nós, por exemplo, temos a pintura, que é uma forma também de manifestar a dor, temos a poesia, isto é o caso do primeiro sócio da nossa Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores, que faz poemas sobre a dor. Esta é a maneira como ele descrevia a sua dor. E, portanto, é preciso manifestar a dor de qualquer maneira, nem que seja em pintura ou em poesia, em escrita, gritando, inclusive. Exato. Pronto, nós temos aqui a proposta da DGS, em que se fala de saúde mental, precisamente isto. Pode-se usar as redes sociais e a pessoa não estar isolada. Pode haver isolamento físico, mas não haver isolamento social. Nunca se está sozinho, tem-se um gato, mas também aqui tem-se um telefone, tem-se ajuda. Exato. Depois, não entrar em depressão, porque não é fácil, mas também há de ser possível. E cuidar do corpo e da mente é importante, não só na pandemia, mas fora da pandemia. E para concluir, é possível viver sem dor, é possível trabalhar sem dor. E eu recomendo o kit de dor, está traduzido em português, não sei se conhecem, que é o Pain Toolkit, onde são ensinadas competências de autocontrole e de autogestão da dor. Não temos tempo para tudo, mas já se falou nelas, o que é bastante... É um tema atual. Porquê? Também posso explicar agora, se tivermos tempo, que é... Sim. Houve uma grande guerra ao tratamento com os opioides e com a morfina por causa das dependências e porque se está a usar demais. Em Portugal é dos países onde menos se usa opioides e onde mais se usa anti-inflamatórios. Por outro lado, os anti-inflamatórios têm mais complicações do que os opioides. E o que é que acontece? Foram feitas regras, normas, orientações, quer no Canadá, quer na América, quer na Europa. E então a proposta hoje em dia é, primeiro, técnicas não invasivas, insistir nas técnicas não invasivas, insistir no autocontrole e na autogestão da dor.
insistir em fazer esquemas terapêuticos adequados a cada doente, mas com doses baixas e durante períodos curtos de tempo. Será uma forma de se controlar melhor e nunca fazer só um tratamento isolado. Portanto, estas são as orientações básicas que saíram em vários países por causa dos opioides. Ai, como é que eu volto para trás? Não consigo. Como é que eu volto para trás? Aqui. 1 em cada 5, está a ver? Sim, sim, estou. 1 em cada 5 europeus sofrem de dor crónica. Portanto, quem tem dor crónica não está sozinho, pelo menos está com os profissionais que se interessam, está hoje em dia com o conhecimento que está divulgado e estão com outros doentes, daí que a terapia de grupo, também não falámos, em relação à psicologia, a fazer terapia de grupo é muito importante, portanto o doente perceber que há outros que têm os mesmos problemas, como é que o outro conseguiu ajudar a resolver, como é que pode também ajudar a resolver os seus, portanto a terapia de grupo é fundamental. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos e muito obrigada por esta oportunidade de estar a recapitular e de aprender coisas novas. Deixo os meus contactos no caso de alguém precisar de esclarecer dúvidas, completar algum destes temas, de modo que a Joana esteja à vontade para usar os ensinamentos e para os divulgar. Sim, sim. Se calhar para concluir, faço-lhe uma pergunta, que acho que é o que muita gente irá pensar. É porque, na sua opinião, porque é que acha que muitos profissionais de saúde, seja reumatologistas, enfim, o que for, ainda não acreditam na fibromialgia, apesar das documentações e desses reconhecimentos todos que existem? Qual é que é a sua opinião? Para mim é falta de formação. Eu costumo dizer isso só assim nesta frase. Falta de formação. Porque se eles estudarem dor, se estudarem as patologias, estudarem bem os fármacos, eles estão aptos a tratar qualquer tipo de dor. Mas dizem-me sempre que na medicina geral e familiar os médicos têm que tratar todas as patologias e que não têm tempo de fazer formação e não sei o quê. Eu penso que é preciso sensibilidade. É preciso o médico ter alguma sensibilidade, ter uma personalidade em que goste de pôr o doente em primeiro lugar, em que goste de ouvir o doente, goste de estudar. E para mim a formação é básica, é a primeira questão. Claro. Depois pode ser a personalidade, a pessoa não gostar, ninguém é obrigada a fazer tudo. Agora, sim. Há determinadas especialidades, e nomeou bem a reumatologia, a neurologia. Repara, a medicina da dor vem dos anestesiologistas. E porquê? Porque os anestesiologistas lidam com a dor aguda. E nos anos 70, foi quando nasceu a Associação Internacional de Estudo da Dor, foi com anestesiologistas, porque se faziam muitas técnicas anestésicas para tratar dor crónica também. Portanto, aplicou-se o conhecimento da dor aguda para tratar a dor crónica. E, portanto, por isso é que nós temos muitas vezes sensibilidade. Mas também tenho colegas anestesiologistas que não conseguem controlar a dor aguda. Não gostam, não querem, não se preocupam com a dor aguda. Agora, há uma maneira, é estudar. Sim, estudar, é aprender. É essa, é estarmos sempre a estudar e a nos formarmos e a aprender e a querer saber, e só assim podemos, não só para a fibromialgia, não é? Acho que vocês, como profissionais de saúde, têm que estar sempre a atualizar-se. Eu tenho tido uma sensibilidade, como disse, desde a dor aguda da anestesiologia. Quando comecei as consultas de dor crónica, porque eu sou pioneira nestas coisas, fiz parte de muitos grupos, mesmo a nível nacional, inclusivamente das reuniões da Direção-Geral de Saúde, onde se fizeram os programas de controle da dor, e depois apliquei um programa de controle da dor aqui nos Açores. O que é que acontece? Quando nós começamos uma coisa nova, pareceram-me doentes tão difíceis que eu fizesse o que fizesse, eu não conseguia resolver. Vi-me na necessidade de fazer a pós-graduação em medicina da dor. Depois começava a ter doentes de cuidados paliativos, que põem outros problemas para nós, na comunicação, no apoio no luto, problemas graves. Eu vi-me na necessidade de fazer o mestrado em cuidados paliativos. E penso que
o conhecimento junta-se e nós depois somos sensíveis, é preciso que a pessoa seja sensível. Eu não concebo um médico anestesiologista que não seja sensível à dor aguda, como não concebo um médico que trata doentes com dor, porque a dor é o sintoma que leva mais os doentes às consultas, quer do médico de família. O estudo feito em Portugal recente, não sei se conhece, que dá mais de 37% dos doentes que vão ao médico de família têm dor, e dor crónica intensa, grave. Portanto, o que é que acontece? Eu não percebo como é que as pessoas não são sensíveis, não percebo. Pois também. A única questão é a formação. Como é que, aliás, temos um problema, deixa-me explicar, é a formação individual, e nós temos a necessidade de formação, mas também há outro problema que é as universidades. A dor não fazia parte, ou não faz ainda, da maior parte dos cursos, quer de medicina, quer de enfermagem, quer de psicologia, de fisioterapia, portanto, a pouco e pouco vai havendo alguma formação. Portanto, nós já estamos nisto, o nosso plano, o primeiro plano que nós temos em Portugal é de 2000. Portanto, já estamos nisto há 20 anos, mas as universidades ainda não mudaram, portanto é preciso mudar o ensino. Sim, só se especializa quem quer, não é quem tem que ir à procura para... O básico tem que ser ensinado. Sim. O básico tem que ser ensinado nas universidades, e nós já nas reuniões da Direção-Geral de Saúde identificámos esse problema há anos, só que não se consegue mexer muitas vezes com as universidades, com as pessoas que já estão instaladas e com o currículo como está feito, e portanto essa é outra segunda questão. E a terceira será a sensibilidade individual. Exato, concordo perfeitamente. Por isso é que nós na CIP Portugal podemos enverdar por estes temas. Exato, sim. Está bem, doutora, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor, acho que aprendemos muita coisa, que acho que também é fundamental aprender, claro que é uma coisa muito mais extensa, não é a dor, mas para as pessoas perceberem um pouco como é que funcionam os mecanismos e o porquê de certos medicamentos e os seus efeitos, e acho que aí já vai ajudarem muito, e além da parte de se falar da fibromialgia, obviamente, acho que essa literacia... Em relação à fibromialgia, pois houve aqui um diapositivo que não apareceu, ou apareceu muito rapidamente e não havia... Pensei eu que não tínhamos oportunidade, que é as causas, porque é que aparece a fibromialgia. Há imensos estudos que... pronto, que têm sido feitos. Eu penso que ainda não há uma conclusão sobre as causas da fibromialgia. Pensa-se que há alterações, por um lado, há diminuição das substâncias envolvidas na transmissão da dor, como a serotonina diminuída, a dopamina. Por outro lado, há aumento das substâncias que provocam dor, ou melhor, que estão nas sinapses quando há dor. Tem-se estudado o sistema hipotálamo, hipófise, tiroide, diminuição do cortisol e diminuição da resposta ao stress. Tem-se estudado outras substâncias, como as citoquinas. Tem-se estudado o líquido e as células à volta dos nervos, chamada glia. Tem-se estudado o próprio sistema nervoso central. Pensa-se que há uma redução da substância cinzenta. Pensa-se que há processos de transmissão do sistema nervoso central que não são eficazes, como o caso dos opioides endógenos, o tal fenómeno da sensibilização central, que leva outra vez ao aparecimento de outros receptores e diminuição do limiar da dor. E eu penso que uma das que sempre se falou muito foi que as tais vias descendentes, que são mediadas pela serotonina, não funcionam bem. Portanto, acontece que nós temos que ter um equilíbrio entre as vias ascendentes e descendentes, uma que controla a dor, a outra que leva à dor. E aqui o que é que parece que haver um desequilíbrio, em que funciona mais a via ascendente em que transmite a dor do que a via descendente que controla a dor. Mas, no entanto, estudos e estudos, e não se pode dizer que a fibromialgia é por isto ou por aquilo que aparece. Agora, que se pode controlar ou se pode melhorar, eu penso que sim, que é importante se nós tivermos atenção a todos estes aspectos. Claro, e a equipa multidisciplinar e essa comunicação entre
médico e paciente, e esse respeitar as horas da medicação e fazer tudo certinho, além de depois complementar com exercício físico, fisioterapia e A afins. alimentação, como a E Joana dizia, a alimentação, sim, alimentação é também. fundamental. E pronto, e depois avaliar o doente e acompanhar. Realmente poderá haver alguma coisa mais recente, alguns estudos mais recentes, mas não há nada que seja conclusivo assim para já. Portanto, não podemos dizer que é uma doença reumática. Se os mecanismos são estes, a nível do sistema nervoso central. Se nós temos, por exemplo, o tramadol a fazer efeito porque aumenta a serotonina, se nós temos depressão, se temos alterações de sono, será também por diminuição destas substâncias a nível do sistema nervoso central. Se nós já estudamos que temos aumento das substâncias que transmitem nas sinapses a dor, por isto eu perguntava-lhe, não poderá ser uma doença reumática. A outra questão pode ser, é uma doença, é uma dor nociceptiva ou é uma dor neuropática? Vamos ver, se é uma doença do sistema nervoso, aponta-se mais para que seja uma dor neuropática e não propriamente uma dor nociceptiva, mas a dor também existe a nível periférico, a nível dos músculos, dos pontos dolorosos das articulações, portanto... Sim, e além de que há muita gente tem imensa sensibilidade ao toque. Temos um problema, não é, como é que se diz, sensibilidade ao toque pode ser da origem central, da sensibilização central. Não há efeito demonstrado dos anti-inflamatórios. Por isso, eu responderia que seria uma dor neuropática. Mas também não sei, mas seria. Mas como eu disse, há perguntas ainda sem resposta. Claro. E esta é uma delas, mas para mim será uma dor neuropática. Será aí que se coloca, será aí que nós pomos os antidepressivos, os antiepiléticos, os anti-inflamatórios não serem eficazes. Pronto, como nós não sabemos a causa, por isso é que ela vem na dor crónica primária, generalizada. Portanto, eu penso que depois destes anos todos de discussões e de estudos, eu penso que seria assim a conclusão. É uma dor crónica primária, que não sabemos a causa, que pode ser por todos estes mecanismos. O que tem sido mais falado é realmente as vias descendentes não funcionaram, a falta destes mediadores. E pronto, agora há que aprender a viver com a fibromialgia. É a conclusão final. Exato. Obrigada, Joana, gostei muito. Obrigada, doutora. Eu também, acho que foi mesmo super interessante, como eu disse, e muito obrigada. E esperemos que assim possamos também tirar algumas dúvidas e ajudar. E pronto, e muito podemos obrigada. ir e falar sobre outras coisas, portanto, Sim. estamos sempre à vontade. As nossas associações podem colaborar também em termos de fibromialgia, porque nós vamos ter uma nova direção. Estamos a elaborar o plano de atividades que será um pouco diferente do que existe e poderemos dar apoio a doentes de fibromialgia. Sim. Não sei como é que nos Açores não há esse tipo de ajuda mais direcionado para os de fibromialgia, porque nós temos por aqui as associações estão mais no continente, não é? Para nos deslocarmos aos Açores é complicado e termos de ter pessoas voluntárias é complicado, portanto acredito que podemos colaborar futuramente e essa também é uma mensagem que eu queria deixar-lhe, além de lhe agradecer imenso esta oportunidade. Um abraço grande. Obrigada, doutora. Tudo bom. Beijinhos. Beijinhos.